ser o meu e o seu querer. Viver tudo que a gente tem visto nessa série para a glória de Deus. Amém? Pode se sentar? Ah, irmãos, tanto que eu já cantei essa música fazendo dela minha oração, principalmente no início da minha caminhada cristã, no início da conversão. Nossa, Deus. Afinal de contas, esse é o propósito, esse é um dos propósitos de ainda estarmos nessa terra, amém? Viver para a glória de Deus, fazer a vontade dele e ser o nome da nossa igreja. Por que Cristo para a cidade? Porque duas coisas que resumem. Nós queremos, como igreja, pregar Cristo para a cidade, entendeu? Pregar Cristo para a cidade, o Cristo crucificado, e queremos ser Cristo para a cidade. Que esses são os dois propósitos da igreja. Pregar Cristo, o Evangelho para a cidade e ser Cristo para a cidade. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Esse é o motivo do nome da nossa igreja ser esse. Amém? E nós ficamos mais de um ano falando do primeira parte, que é nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, e vimos o que é o Evangelho, todas as suas implicações, e agora estamos na segunda declaração, que nós queremos servir a cidade. Então temos descobrido o que é servir a cidade. Amém? Abra sua Bíblia comigo hoje em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. E o tema hoje é Jesus e os pobres. Semana passada nós vimos que Deus é o Deus dos pobres, e hoje nós vamos ver Jesus e os pobres. Lucas capítulo 4, na verdade, verso 14, tá? Deixa eu fazer um teste só. Fazer um teste com esse microfone, para ver se vai ficar melhor. Isso. Vamos lá. Lucas 4, verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 21. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, como temos dito e orado, Senhor, que o Senhor a use para nos corrigir, nos exortar, nos instruir na justiça e nos tornar apto para toda boa obra. Espírito Santo, que enquanto eu falo, que o Senhor possa não apenas me ajudar, mas fazer aquilo que eu não posso, que é ir no mais íntimo dos nossos corações e levar a palavra lá naquele lugar onde toda mudança é realizada nas nossas vidas, que a gente possa viver uma vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Jesus havia, em Lucas 4, nos versos anteriores, passado 40 dias no deserto. A Bíblia diz que assim que Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo leva ele para o deserto, para ficar 40 dias lá, de jejum, sem comer nada,
onde durante esses 40 dias, que é o que os versos 1 a 13 relata, o próprio Satanás apareceu para ele para tentá-lo, para fazer as 3 famosas tentações de Cristo ali. Aproveitando o momento de debilidade em que ele estava debilitado devido ao jejum, e ofereceu para ele ali 3 oportunidades para que Cristo desistisse da sua missão e se rendesse a ele. E graças a Deus, Cristo resistiu, o nosso Senhor resistiu a essas tentações. Aí vem o verso 14, onde diz que depois desses 40 dias no deserto, sendo tentado e tendo vencido as tentações, ele volta para Galileia. Depois de voltar para Galileia, ele vai para a cidade de Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então ele chega lá e a essa altura da vida de Jesus, ele já tinha começado a pregar e a ensinar por todos os lugares. Tanto que vai ser dito aqui, ó, que ele, verso 16, ele foi para Nazaré e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. As sinagogas eram como esse prédio é hoje aqui, o espaço de culto, onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, para adorar a Deus e tudo mais. Jesus, então, como era o seu costume, e é por isso que nós também temos o costume, né, de cultuar o Senhor, só que Jesus, ele era judeu, então ele cultuava no sábado. Ele então entra na sinagoga no sábado, como era o seu costume, e ele tem a oportunidade de falar. Por quê? Como eu disse, a essa altura Jesus já havia começado a ensinar por toda a região ali. E aqui nós vamos ver que a fama de Jesus já havia se espalhado. As pessoas já haviam começado a comentar a respeito de um tal Jesus, de um jovem rabino, de um jovem mestre que estava andando por toda a região ensinando. E pelos outros evangelhos a gente sabe que as pessoas o elogiavam dizendo que a maneira como ele ensinava e pregava era diferente de todas as outras pessoas da época. Então as pessoas começavam a ouvi-lo. Então nesse dia que Jesus ganha, né, como os irmãos assembleanos dizem, Jesus ganha a oportunidade para falar. E ele então, a Bíblia diz que ele pega o livro, o rolo de Isaías, né, não era da forma como nós temos hoje, pega o rolo de Isaías e encontra o texto de Isaías 61, que aí vai dizer que é o texto onde diz o seguinte: Jesus abre o rolo de Isaías, procura lá a passagem, né, procura o versículo, não era separado assim antes, na época, mas ele procura essa parte, o que nós hoje sabemos que é Isaías 61, verso 1, e Jesus então lê diante da sinagoga. E Isaías 61 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Após ler Isaías 61, a Bíblia diz que Jesus fecha o rolo, entrega para o pessoal e todo mundo olhando para ele como vocês estão olhando para mim, esperando o que ele ia dizer. E Jesus diz a simples frase: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus disse: o que eu acabei de ler está se cumprindo hoje. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que essa passagem tem a nos dizer? Para que você entenda o que Jesus quis dizer com essa frase, hoje se cumpriu o que havia dito. Todo o Antigo Testamento, toda a história antes de Jesus, da Bíblia, podemos dizer que de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, à medida em que a história vai se desenrolando, é criada uma expectativa no meio do povo judeu. Que expectativa era essa? A expectativa da chegada do Messias, do Cristo, do ungido do Senhor. Por exemplo, eu já preguei sobre Gênesis 3 aqui, quando relata a queda de Adão e Eva, né? E nós vimos já que lá em Gênesis 3, depois que toda a desgraça aconteceu, Deus faz uma promessa para o diabo. É isso mesmo, Deus faz uma promessa para o diabo. Ele diz: olha, diabo, um dia vai nascer um filho de uma mulher que vai esmagar a sua cabeça. E essa é a primeira menção do Senhor Jesus Cristo, assim, mais de forma a apontar para o Evangelho na Bíblia.
E desde Gênesis, desde essa promessa que Deus fez para Satanás, tem essa expectativa. O pecado entrou no mundo, estragou tudo, mas um dia vai nascer um filho de uma mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. E esse esmagar a cabeça de Satanás significa, vai consertar tudo que estragou. Estão entendendo? Vai consertar tudo. À medida em que a gente lê a história, em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para Abraão. Através do seu descendente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aqui está outra promessa que se refere a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas. Aquele descendente que Deus prometeu para Abraão, vamos dizer, embora no primeiro momento era Isaac, mas de forma a olhar para o futuro, era já Jesus Cristo que era descendente de Abraão. Então aqui também nós temos o evangelho anunciado para Abraão. Deus disse, através de um descendente seu, lá na frente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E esse abençoar todas as famílias da terra também significa restaurar aquilo que, a maldição que o pecado que trouxe para o mundo e para a terra e para toda a criação, Deus disse para Abraão, através de um dos seus descendentes, eu vou novamente abençoar todas as famílias da terra. Eu vou trazer bênção de novo sobre a terra. E à medida em que a história vai se desenvolvendo, por exemplo, para Moisés, Deus diz assim, um dia eu vou enviar um profeta no meio do meu povo, e ai daquele que não ouvir esse profeta. E também nos é revelado ao longo da história bíblica que esse profeta era o Cristo, era o Messias, o ungido do Senhor. E assim é por toda a história, irmãos. É por isso que a Bíblia o personagem principal e aquele personagem do que se trata a Bíblia é Jesus Cristo. Do início ao fim, a Bíblia fala de Jesus Cristo e como que Ele é o Salvador do mundo. O relato de Gênesis, da queda, de tudo que deu errado, é simplesmente para mostrar para a gente a raiz de tudo que está errado no mundo, para que a gente possa então entender quão maravilhoso o Senhor e Salvador Jesus Cristo é. Porque Ele é aquele que desde o início é prometido ao longo da história de consertar todas as coisas e novamente trazer bênção sobre todo o mundo, né? Na época de Davi, Deus disse para Davi, Davi, um dia um dos seus filhos, um dos seus descendentes vai ser um rei eterno, vai ser rei para sempre. O trono dele, o reinado dele jamais será abalado. Tem uma canção que a gente diz, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, e é eterno e não se abala. Então, à medida, percebe o que eu estou tentando te ajudar a entender, é que ao longo da história da Bíblia, ela fala a respeito de um ungido, de um Messias, mesmo falando de maneiras diferentes. Em Gênesis é a semente da mulher, em Gênesis é o filho, o descendente de Abraão, na época de Moisés é o profeta que todos deveriam ouvir, na época de Davi seria o descendente de Davi, e se você já leu os evangelhos no Novo Testamento, você agora vai entender por que alguns chamavam Jesus de filho de Davi. Aqueles que tiveram a revelação de que Jesus era o Messias, chamavam ele de filho de Davi. Por quê? Porque sabiam que o Messias, que era Jesus Cristo, era aquele descendente de Davi que Deus havia prometido para Davi. E assim vai ao longo da história. E detalhe, à medida em que nós vemos os profetas, como a gente está lendo os profetas, nós vemos que Deus começa a usar os profetas para duas coisas, eu já disse para vocês nessa série. Para corrigir o povo, chamar ao arrependimento de todos os seus pecados, nós temos visto isso nessa série. E o segundo motivo, como eu também já disse, profetizar a respeito da vinda do Messias. Da mesma forma, ao mesmo tempo em que os profetas chamavam o povo ao arrependimento, corrigia eles a respeito dos seus pecados, o profeta dizia, olha, um dia Deus vai mandar um rei, o Messias, o Cristo ungido, para consertar todas as coisas. E aí nós chegamos em Isaías 61, que é um desses capítulos da Bíblia onde é falado, é profetizado a respeito desse Messias. Messias significa ungido. Cristo também, de Jesus Cristo, também significa ungido. Isaías 61, o profeta profetizando, ele diz, o texto que Jesus deu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu. Esse é o Messias. O Messias é aquele ungido por Deus, é aquele escolhido por Deus, é aquele enviado por Deus para restaurar todas as coisas. E na linguagem de Isaías, Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê?
Para que Deus ungiria o Messias? Para que Deus iria enviar o Messias à terra? E o texto diz: para pregar o evangelho ou boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, para recuperar a ação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E se você se lembra, eu já preguei aqui nessa série sobre Isaías capítulo 1 e 58, que resume os pecados do povo na época de Isaías. E logo após corrigir os pecados do povo em Isaías 58, que é o texto que nós lemos, e também no 59, vem Isaías 60 e Isaías 61, onde após corrigir o povo e chamar o povo ao arrependimento, Deus promete enviar o Messias. Por quê? Nós conhecemos a história, ou podemos conhecer lendo a Bíblia, nós sabemos que aquele povo a quem Deus corrigiu não obedeceu a Deus. Eles não se arrependeram dos seus pecados. E nós sabemos isso porque, como eu já disse, no tempo de Jeremias, anos depois, Deus, como eu comecei esse culto falando a respeito do Salmo 74, Deus manda o inimigo ir lá e levar o povo exilado. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Mesmo Deus corrigindo o povo através de todos os seus profetas, o povo não se arrependeu. E é por isso que, mesmo em meio ao chamado de arrependimento ao seu povo, Deus promete enviar o Messias, porque Deus, sendo onisciente, conhecedor do passado, do presente e do futuro, ele sabia que aquele povo não iria se arrepender. Por isso que ele promete enviar o Messias. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, e ele até diz isso lá em outras passagens, Deus diz assim, olha, eu estou dizendo tudo isso aqui, mas infelizmente eu sei que vocês não vão me ouvir. Eu sei que vocês não vão me obedecer. Portanto, eu vou um dia enviar o Messias. Eu vou ungir um homem, alguém, que esse sim vai me obedecer. E esse vai anunciar boas notícias aos pobres, ele vai proclamar liberdade aos cativos, ele vai libertar os oprimidos e vai anunciar o ano da graça do Senhor. Resumindo, ele vai fazer aquilo que vocês não estão fazendo. Tudo isso que eu estou convocando vocês para fazer, para corrigir, e vocês eu sei que não vão fazer, o meu Messias vai fazer. E é por isso que ao longo da história da Bíblia é desenvolvida essa expectativa, principalmente, irmãos, por aqueles que mais sofriam no meio dos pecados daquele povo, do povo de Deus. Principalmente aqueles que ouviam as profecias e via, principalmente como a gente viu nos profetas, a classe média, os líderes religiosos e os políticos da época não obedecer a Deus e não se arrepender. Por isso que Deus, ao anunciar o Messias aqui em Isaías, ele fala que o Messias iria anunciar boas notícias aos pobres, aos oprimidos e aos cativos. Porque eles eram os que mais sofriam no meio daquilo tudo. Agora eu quero te ajudar a entender uma coisa, que no meio evangélico, no senso comum das pessoas, a gente às vezes não entende. Talvez você está pensando aí, tá, ô Lucas, eu sei disso tudo. Você não falou nenhuma novidade para mim até agora. Eu sei toda essa situação do pecado, que Jesus é o Messias, é o filho de Abraão, filho de Davi. Eu sei disso tudo. Beleza, eu acredito que você possa saber, né? Mas deixa eu te ajudar a entender uma coisa que, na maioria das vezes, principalmente eu particularmente, custei a entender nesses mais de 10 anos de caminhada cristã. É que, hoje em dia, no meio evangélico, ou no senso comum das pessoas, quando a gente fala de salvação, ou quando a gente ouve falar de que Jesus é o Senhor e o Salvador, de que Jesus é o Messias, aquele que foi enviado para nos salvar, a gente pensa em salvação ou na atuação de Jesus Cristo apenas na questão que a gente chama de espiritual. Por que Jesus teve que morrer? Ele teve que morrer para mim não ir para o inferno. Ele teve que morrer para salvar a minha alma do inferno. E isso é verdade. Mas não é toda a verdade. A verdade, a boa notícia do Evangelho não é apenas essa. Não é, isso já seria uma notícia maravilhosa, né? Ele nos salvar do destino eterno no inferno. Mas essa não é toda a verdade. Porque o que nós vemos ao estudar a palavra de Deus é que, e o que eu estou tentando mostrar para vocês em toda essa série, é que o Evangelho, ele não se trata apenas de livrar nossa alma do inferno. O Evangelho não é uma boa notícia apenas se tratando da nossa alma, do destino eterno da nossa alma.
Não se trata apenas do nosso destino depois que morrer. O Evangelho é uma boa notícia para o aqui e agora, para o hoje, para essa vida na terra. O Evangelho de Jesus, Jesus veio nessa terra não apenas para garantir a nossa eternidade com Deus e nos livrar de uma eternidade no inferno. O Messias também foi enviado por Deus para agir e atuar e para que a sua obra por nós tivesse implicação, tivesse efeito e também fosse algo que tocasse a nossa vida física nessa terra. Então, às vezes, nós na igreja falamos muito, espiritualizamos muito as coisas, falando, não, se a minha alma está garantida no céu, o resto não tem problema, mas deixa eu te dizer, e eu vou te mostrar isso. O Evangelho é uma boa notícia para todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma como eu já preguei aqui, não sei se você tem uma boa memória, você vai lembrar. Eu já preguei uma série inteira para mostrar para vocês como que o pecado, quando entrou no mundo, ele não apenas separou o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus. Ele afetou todas as áreas da vida. Ele não apenas quebrou o relacionamento do homem com Deus, mas o relacionamento do homem com a sua esposa, Adão com Eva, do relacionamento entre irmãos, Caim matou Abel, afetou o relacionamento entre as pessoas. Nós vemos ao longo da história da Bíblia e ao longo da nossa história contemporânea, todas essas desgraças que acontecem no mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse culto em paz, existe um país do outro lado do mundo lá, onde as pessoas não têm segurança para ficar num culto como esse, porque eles não sabem se uma bomba vai cair lá. Vocês estão por dentro, né, da guerra que está acontecendo do outro lado do mundo lá. Tem pessoas que talvez do lado de lá tem igrejas que num culto como esse, os cristãos começam um culto como esse, mas não sabem se vai acabar, porque eles não sabem se uma bomba vai cair, porque tem outras pessoas fazendo isso com eles. Então, o pecado quando entrou no mundo, ele afetou até mesmo a criação. Eu já falei isso aqui para vocês, já preguei isso, como que até os desastres naturais são consequências do pecado. Aí eu digo para você, se o pecado, ele não só corrompeu o ser humano, mas ele atingiu todas as áreas da vida, até mesmo a criação, a boa notícia do Evangelho, a vinda do Messias, não pode se tratar apenas da nossa alma. Ela também deve englobar todas as áreas da vida. Está conseguindo me entender? E o que eu estou querendo dizer e trazer nessa série é que às vezes, nem sempre dentro das nossas igrejas é abordado esses assuntos. Nós nos acostumamos muito a falar do destino final da nossa vida. E aí a gente vive esperando a volta de Cristo para viver eternamente com Ele, o que está certo, devemos fazer isso mesmo, né? Até semana passada no Salmo 73 eu falei disso, da gente viver a vida aqui tendo em mente a eternidade, mas isso não significa que a gente tem que viver a vida aqui na Terra no piloto automático, assim, sabe? A gente põe no piloto automático, ou então entra para dentro da nossa casa, cruza os braços e fica assim, agora eu vou só esperar Jesus voltar. Não! O Evangelho também fala da nossa vida nessa terra. Também fala da vida nessa terra. E é aqui que entra o detalhe que eu quero tratar hoje. Quando Jesus pega o livro de Isaías e ele acha exatamente essa passagem e ele lê essa passagem, ele diz ao final, hoje se cumpriu o que diz a Escritura. Em outras palavras, ele estava dizendo, judeus, vocês todos que estão me ouvindo aqui num culto como esse, sabe essa expectativa que todos vocês têm da espera do Messias? Principalmente, eu vou pegar só esse trecho de Isaías 61, sabe o ungido do Senhor que vai cumprir tudo isso aqui que Isaías profetizou? Então, hoje se cumpriu. Eu estou aqui. Jesus estava dizendo, eu cheguei. Tem uma música do Anderson Silva que diz, ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer uma nova aliança, ele chegou. Jesus estava dizendo, eu cheguei, eu sou o Messias, eu sou o ungido do Senhor. Como eu disse para vocês nos versículos anteriores dessa passagem, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, no capítulo 3 de Lucas, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Deus o ungiu. No capítulo 4 começa dizendo que o Espírito Santo o levou para o deserto. E o verso que nós lemos diz
que ele voltou no poder do Espírito Santo. E aqui, nessa pregação na sinagoga, onde ele tem a oportunidade de falar, o que ele diz para as pessoas? Eu sou o ungido do Senhor. E eu vim cumprir aquilo que o Messias viria para cumprir. Eu vou cumprir esse detalhe. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, e que também às vezes a gente esquece hoje em dia dentro das nossas igrejas, é que Jesus escolheu, alguns acreditam que não, mas eu vou ficar do lado daqueles que escolheram, que acreditam que Jesus escolheu essa passagem. Jesus poderia ter escolhido várias outras passagens da Bíblia, mas ele escolhe exatamente essa, onde diz que o Espírito Santo ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos e os oprimidos também. Jesus escolhe essa passagem. Por que Jesus escolhe essa passagem? Nós vimos, quando eu preguei sobre Isaías, o contexto social. Vocês lembram? O que Deus diz lá em Isaías capítulo 1 e 58? Resumindo aqui, recapitulando, tem gravada a pregação, você pode ouvi-la. O povo estava seguindo com o culto normal, lembra disso? Oferecendo sacrifício, disposto até mesmo a oferecer o primogênito, o seu filho, né? E a gente poderia olhar e falar, nossa, que povo de Deus. Mas Deus diz assim, eu detesto o culto que vocês oferecem para mim. Por quê? Porque não tem problema com o que vocês fazem no culto. O problema é o que vocês estão fazendo na cidade. O problema é o que vocês estão fazendo quando sai do culto. O problema não é o que vocês fazem no domingo de manhã, é o que vocês fazem de segunda a sábado. E vocês estão oprimindo os pobres, oprimindo as viúvas, oprimindo os órfãos. Os políticos de vocês são corruptos, os profetas são corruptos, eles só profetizam por ganância, e vocês estão nessa lama toda de segunda a sábado e quer chegar aqui no domingo de manhã e me adorar. Eu não aceito, eu não quero. Porque eu não quero um culto domingo de manhã que seja diferente de uma vida o resto durante a semana. É por isso que eu disse que essa canção que nós cantamos por último, ela é uma canção que tem a ver com essa série. Porque ela fala de viver para Deus, de ser os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. E isso, irmãos, não é aqui no culto. A maioria dos cultos aqui eu falo até babar e vocês ouvem. Então, não é ser aqui, é ser Cristo para a cidade quando sai daquela porta lá para fora, durante a semana. E esse é o chamado de Deus em Isaías. E é por isso que lá em Isaías, quando Deus vai falar do Messias, ele fala que o Messias seria aquele que iria trazer boas notícias, que iria pregar o Evangelho para os pobres. E hoje eu vou focar nos pobres aqui, como eu foquei nessa semana, né? E ainda por algumas semanas vamos focar. Só para lembrar você, olha o que Ezequiel diz a respeito do povo da época de Isaías. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Em Ezequiel, Deus está dizendo que o pecado do seu povo era igual ao de Sodoma. E qual que era o pecado de Sodoma? Um dos pecados de Sodoma. E o que Deus enfatiza em Ezequiel eles tinham fartura de comida, mas não cuidavam dos pobres e dos necessitados. E nós estamos vendo nos profetas que Deus, irmãos, Deus responsabiliza o povo, principalmente a liderança do povo, por causa da pobreza, da miséria, da necessidade e da opressão dos mais pobres. Consegue entender isso? Nós vemos principalmente em Miqueias, não sei se vocês vão lembrar, Deus chama a correção à classe média, os governantes e os líderes religiosos. E diz, está na conta de vocês a pobreza, a miséria que o meu povo sofre. Os pobres, os necessitados, todos que estão sendo oprimidos, a culpa é de vocês, porque vocês é que não têm trago justiça para esse mundo. Vocês não têm trago justiça para a cidade. E tudo isso tem acontecido. E Deus vai e diz em Miqueias, o que eu quero de vocês eu já revelei, que vocês pratiquem o bem e pratiquem a justiça. Então, o que eu estou tentando te ajudar a entender é que, dentro desse contexto e esse aspecto da palavra de Deus que nós estamos tratando nessa série, Deus leva em conta as questões sociais, as relações sociais, não apenas o nosso culto de manhã. Como eu disse para vocês, às vezes o nosso culto pode estar sendo maravilhoso,
Mas a nossa vida lá fora não está sendo. E Deus não quer apenas um culto maravilhoso nosso. Deus quer que da porta para lá a gente viva também para a glória dele. E principalmente o que os profetas enfatizam, e aqui o texto de Isaías que Jesus escolheu para falar do seu ministério é, principalmente se tratando dos pobres e dos necessitados. Como que Jesus demonstra isso no seu ministério? O ministério de Jesus é coerente com o que ele acabou de falar? Ele começou a sua pregação no Evangelho de Lucas falando que ele veio trazer boas notícias aos pobres. Um dia, não sei se vocês vão lembrar, um dia João Batista é preso e Jesus está exercendo o seu ministério. João, então, por ser preso, por estar preso e ter falado que Jesus era o Messias, João Batista chama 2 dos seus discípulos e diz assim, vai lá e pergunta para esse Jesus se ele é o Messias mesmo, né? Porque eu vim anunciar o Messias, eu apostei que era ele, mas agora eu estou aqui preso, né? Imagina um momento de dúvida de João Batista. Quando os discípulos vão lá e falam com Jesus, João mandou nos perguntar se você é o Messias mesmo ou se a gente tem que esperar outro. A resposta de Jesus é, a Bíblia diz que naquele momento, após ouvir a pergunta, Jesus curou, libertou e libertou pessoas da opressão do espírito maligno. E Jesus pega e diz para os discípulos de João Batista assim, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus já havia lido Isaías e dito que ele iria pregar o evangelho aos pobres. Quando João pede um teste, uma prova de que ele era o Messias, qual que é uma das coisas que ele fala? Vai lá e anuncia para João que eu estou pregando o evangelho para os pobres. Em Lucas capítulo 14, Jesus repreende um fariseu rico que o convidou para uma festa. A Bíblia diz lá em Lucas 14 que Jesus estava na festa, ele aceitou o convite e foi. Só que Jesus ficou observando e viu como que os convidados eram apenas pessoas ricas. E Jesus, num determinado momento, vira para aquele dono da festa e diz assim, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se você fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. Ou seja, o que você faz para eles vão poder retribuir. Aí Jesus diz assim, mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você. Lembra que semana passada a gente viu em Provérbios que feliz é aquele que se lembra dos pobres? Aí olha o que Jesus diz. Feliz será você, porque estes não têm como te retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha Jesus repreendendo um homem e dizendo, olha, por que você faz festa e convida só pessoas que daqui a pouco vão convidar você também? Porque você não chama os pobres. Porque você vai ser feliz, porque eles não vão ter como te retribuir. O que você fizer por eles, eles não vão ter como te pagar. Mas aí Jesus diz assim, o que nós já vimos semana passada, lembra? Em Provérbios? Deus diz assim, está na minha conta, é eu que vou quitar essa dívida. E Jesus mesmo diz assim, você vai receber uma recompensa na ressurreição dos justos. No versículo 18, capítulo 18 de Lucas, verso 22, um jovem rico chega perto de Jesus querendo seguir ele. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabia que ele tinha muito dinheiro e que ele amava mais o dinheiro do que qualquer coisa. Aí Jesus vira para ele e fala para ele assim, falta uma coisa para você me seguir. Ele disse, o que é? Jesus disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e passa a me seguir. E a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi embora, porque ele amava mais as riquezas. Mas percebe como que Jesus identifica mais um homem rico. E Jesus diz para ele, vende tudo que você tem e dá para os pobres, vem e me segue. E esse homem foi reprovado. No capítulo seguinte, Lucas 19, nós conhecemos a famosa história de Zaqueu. Como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder. Né? Uma das músicas evangélicas mais conhecidas dos últimos anos. E Zaqueu, Jesus vai jantar na casa dele, prega para ele com certeza, e a Bíblia diz que Zaqueu se converte. E sem Jesus falar nada, contrário do jovem rico, sem Jesus falar nada, Zaqueu levanta no meio do jantar e diz assim, Senhor,
metade de tudo que eu tenho. E ele era rico, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu diz assim, sem Jesus falar nada, Zaqueu diz assim, Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E qualquer pessoa que eu estou devendo, eu vou pagar 4 vezes mais. Jesus vira e diz assim, hoje teve salvação nessa casa. Jesus disse que se preocupar com os pobres a ponto de dar metade dos seus bens é um dos frutos da salvação. E nós temos visto que aqueles que de fato são justos, eles se preocupam com os pobres. Em Marcos capítulo 14, verso 4, tem uma famosa passagem onde uma mulher pega um perfume, que o valor do perfume era 1 ano de trabalho, e ela derrama aos pés de Jesus, e seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos, por reconhecer que ele era o Senhor e o Salvador. E aí a Bíblia vai dizer em Marcos 14, que ao ver isso, João diz que Judas foi o primeiro a dizer. Judas, com certeza, comenta com os outros, e Marcos vai dizer que alguns começaram a falar assim, que desperdício! Que desperdício, pegar esse perfume caro e derramar aos pés de Jesus. E aí a Bíblia diz que Judas é quem diz assim, poderíamos ter vendido ele e ter dado para os pobres. O que eu quero chamar a sua atenção? É que ao ouvir isso, Jesus manda todo mundo calar a boca. Calem-se vocês que estão falando isso. Essa mulher fez isso por reconhecer quem eu sou e por saber que eu estou partindo. E aí, no verso 7, Jesus diz assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. E não vai faltar oportunidade para vocês ajudá-los. Mas eu, daqui a pouco, eu vou partir e vocês não me verão mais. O que eu quero chamar a sua atenção é, Jesus não disse para Judas ou os outros discípulos, olha, não vem com essa história de pobre não, porque isso daí não vem ao caso. Eu não vim para isso. Jesus não diz isso para eles. O que Jesus diz, em outras palavras, é, olha, dar para os pobres é uma causa legítima. Eu, desde o meu início do meu ministério, eu tenho dito isso para vocês, que eu vim pregar o evangelho para os pobres. E nós vemos ao longo dos evangelhos que as pessoas de quem Jesus mais se aproximava eram as mais necessitadas, as pobres, os aleijados, aqueles que não tinham nada, que ninguém ouvia, Jesus parava e ouvia. Jesus não os repreendeu, Jesus somente disse assim, olha, esse momento agora não é para cuidar dos pobres, é para me honrar. É para reconhecer que eu sou o Messias e que daqui a pouco eu não estarei entre vocês. Mas daqui a pouco vocês vão ter inúmeras outras oportunidades para ajudar os pobres. Então percebe como que ao longo da vida de Jesus, ele não só escolheu um texto e demonstrou várias vezes a sua preocupação com os pobres, como com certeza, irmãos, para Judas ter dito aquilo, com certeza esse assunto dos pobres era um assunto que vira e mexe era tratado no ministério de Jesus. E nós vemos isso pelo Evangelho. Eu citei algumas passagens para você. Vez ou outra, Jesus estava falando com seus discípulos, fora as vezes que nós não temos relatado, sobre o cuidado com os pobres. Apontando que esse era uma das coisas que o Messias iria fazer. E deixa eu te ajudar a entender outra coisa. Pobre aqui nesse texto não é o pobre espiritualmente. Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Esses sim são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, que precisam de Deus, que precisam de um Salvador e são pecadores. Mas aqui, nesses textos que eu citei aqui, não é pobre espiritualmente. É pobre, pobre mesmo. Então, nós vemos que no ministério de Jesus e que o Evangelho, ele é não só uma boa notícia que trata do destino eterno da nossa alma, mas o Evangelho também é uma boa notícia que afeta todas as áreas da vida. É isso que eu estou querendo ajudar vocês a entender. O Evangelho é a boa notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando todas as coisas, restaurando todas as coisas. E quando a gente diz todas as coisas, é todas as coisas. Inclusive os estados miseráveis dos pobres, necessitados, daqueles abandonados pelos políticos, pela classe média e pelos líderes religiosos. E até mesmo na época de Jesus. Um dia Jesus disse para os fariseus, vocês se preocupam com tudo, dá dízimo de tudo. 10, vou traduzir aqui, 10 centavos que vocês acham na rua, vocês arrumam para trocar para dar 1 centavo de dízimo. Mas vocês esquecem de uma coisa, da misericórdia.
E vocês estão esquecendo e devem voltar lá para ler os profetas, quando Deus disse que ele prefere misericórdia uns para com os outros do que oferecimento de sacrifício. Que é o que a gente tem visto nessa série. Então, irmãos, por que o evangelho é uma boa notícia especial para os pobres? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, os pobres são os que mais sofrem com os resultados do pecado. Nós vimos nos profetas que quando a sociedade, principalmente a liderança, está afundada no pecado, e principalmente no pecado da injustiça, quem mais sofre é os pobres. E aqui eu não estou querendo dizer, não vou falar disso hoje, mas mais para frente eu vou falar. Não estou querendo dizer que o pobre, aquele que é pobre, não tem os seus próprios pecados. Não é disso que eu estou falando. Todos nós pecamos, amém? Todos nós pecamos. E todos nós sofremos coisas na vida que é consequência dos nossos pecados. O ponto que eu estou levantando é que, às vezes, e principalmente hoje na igreja brasileira, às vezes a gente acha que tudo que os pobres sofrem é culpa só deles. E que os governos, aqueles de classe média, e que aqueles que são abastados não têm culpa nisso. Eles têm culpa. Eles têm a sua responsabilidade. E é isso que Jesus diz. É isso que nós compreendemos na Bíblia. Por que o Evangelho é uma notícia mais especial ainda para os pobres? Porque Jesus diz para os pobres, olha, eu sou o Messias, eu sou o Senhor e o Salvador. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não vim apenas tirar vocês do inferno e levar vocês para a eternidade com meu Pai. O meu evangelho, o que eu vim fazer, o meu ministério nessa terra e os frutos da minha obra de salvação pelo meu povo vai ser tão maravilhosa que ela vai afetar todas as áreas da vida, inclusive as questões sociais da vida. Portanto, vocês podem esperar que a questão da miséria também vai ser resolvida. Eu também vim para me preocupar com isso. Amém? Nos próximos cultos eu vou acrescentando detalhes a esse respeito. Semana que vem não, que é a apresentação do Nicolas da Alha, né? Aí eu vou pregar um tema diferente. Mas na próxima semana eu vou pregar sobre Deuteronômio 15. E nós vamos ver os mandamentos de Deus, das passagens onde Deus ordena o seu povo a como tratar os pobres que vivem entre nós. Depois vamos ver Lucas 16 no domingo seguinte. E nós vamos ver nos próximos domingos como que, de forma até mesmo mais prática, essa questão da boa notícia aos pobres significa para nós cristãos como igreja. Amém? Questões práticas para a gente firmar. O que isso tem a ver com a gente? Número 1. A boa notícia do Evangelho envolve cada detalhe da vida, irmãos. Cada detalhe da nossa vida. O Evangelho não é só sobre a nossa alma, é sobre cada aspecto da nossa vida. Inclusive a vida miserável que às vezes os mais pobres sofrem. A vida de opressão que os mais pobres sofrem. É uma boa notícia de que Deus está, através de Jesus Cristo, restaurando todas as coisas sem exceção. Sem exceção. O Evangelho, ele tem o seu poder de agir em todas as áreas da nossa vida. Ele não apenas salva a alma, como também tem o poder de mudar as relações sociais. Segundo, precisamos colocar novamente os pobres como um dos assuntos principais do ministério da igreja. Essa é outra aplicação que eu tenho repetido ela aqui. Se o assunto dos pobres está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se Jesus disse que uma das coisas que ele como Messias faria era anunciar a boa notícia aos pobres, nós vamos ver mais para frente também como que a igreja lidava com esse assunto. Nós como igreja hoje, no século 21, temos que colocar de novo o assunto dos pobres como na lista das prioridades da igreja. Nós, na igreja brasileira, deixamos os pobres. E nós precisamos voltar a falar dos pobres. Outra aplicação, precisamos, como eu já venho dizendo, amadurecer para entender que falar de pobre não é coisa de esquerda, de marxista. É um assunto que a igreja deveria ser a primeira a tratar. Porque Deus, antes mesmo de Karl Marx, de esquerda e direita existir, nós vimos semana passada, é um Deus que sempre se coloca ao lado dos pobres. Terceiro e último, quando nós dizemos que queremos ser uma igreja que serve a cidade, os pobres precisam estar entre as prioridades desse serviço. Quando nós cantamos, eu quero te servir, eu quero te obedecer, servir a Deus, nós temos visto nessa série e vamos ver ainda mais,
que significa um dos assuntos principais, uma das coisas principais, é servir aos mais pobres e necessitados, não só da igreja, mas da sociedade. Amém? Fique de pé. Convido você a orar então em cima dessa palavra. Fale com o Senhor neste momento. Eu creio que enquanto uma pregação é proferida, o Espírito Santo, ele vai ministrando ao nosso coração. Ele começa a soprar pensamentos na nossa mente que tem a ver com isso. Portanto, eu creio, crendo que o Espírito Santo agiu durante a pregação. Fale com o Senhor neste momento. Ore a Ele o que o Senhor colocar ao seu coração a respeito, principalmente de talvez uma reforma na sua vida cristã. Uma reforma na sua prática cristã, na maneira de você pensar a respeito do próprio Evangelho. E peça ao Espírito Santo. Eu vou pôr essa música para servir de fundo para você orar. Peça ao Espírito Santo. E no fim, vamos finalizar cantando essa canção novamente. Peça ao Espírito Santo que te dê ouvidos para ouvir as correções e exortações que Ele nos tem feito nessa série.